Uma saudação amiga a todos quantos iniciam este curso. Nós vamos iniciar neste primeiro módulo o contacto com a Terra Bíblica. O objetivo deste primeiro módulo é exatamente perceber qual a singularidade, a especificidade que a Terra Bíblica tem no contexto em que se situa. Por isso, embora todo o curso se chame O Mundo da Bíblia, perceber o enquadramento geográfico, estratégico, e por isso vamos perceber a forma como Israel, o espaço da Palestina, se enquadra no cruzamento das culturas, no cruzamento dos impérios, no cruzamento das movimentações de povos que por aqui passaram ao longo de vários séculos, eu diria mesmo milénios. Esta primeira parte deste primeiro módulo, ao situar-nos no contexto da Terra Bíblica, vai nos permitir, e cada um de vós vai ter essa oportunidade de o poder comprovar, vai nos permitir, dizia eu, perceber a importância estratégica que o território palestinense desempenhou na Antiguidade. E quando falo de importância estratégica, é fundamentalmente cada um de nós apreender melhor o que foi o contributo dos diferentes impérios, das diferentes culturas, dos diferentes povos ao cruzarem-se aqui. A cultura da Antiguidade, podíamos dizer, e isso é comum, todos o sabem, situa-se em dois grandes polos. Um ao norte, constituído pela Mesopotâmia, e outro ao sul, o Egito. Israel desempenhou, ou se quisermos dizer, este território desempenhou a função de ser um pouco um corredor de passagem entre estes dois polos culturais. E é um bocadinho nesse contexto que nós temos exatamente de perceber e compreender como este território lucrou com isso, faz dele uma espécie sendo um corredor, uma espécie também de depósito das múltiplas culturas da Antiguidade. A primeira questão que eu colocaria é exatamente perceber que terra é esta. Na Escritura, e é importante ter sempre presente que o texto de referência é o texto da Escritura, é este que nós estudamos, na Escritura este território é designado de inúmeras formas. Nem todas, e chama a atenção para isso, porque é importante depois perceber ao longo dos textos esta realidade, nem todas estas designações têm a mesma importância, nem todas são tão bem contemporâneas umas das outras. O território foi assumindo nomes, ou foi sendo designado por diferentes nomes, conforme também os próprios impérios que dominavam a zona. Mas aquele território mais, ou melhor dizendo, aquela designação mais representativa, que mais vezes encontramos, é exatamente a designação de Canaã, o Canaã bíblico. O que é que significa exatamente esta designação? Esta designação tem a ver fundamentalmente com os fenícios, o povo fenício, que divulgou por toda a bacia, divulgou e vendeu e alargou, distribuiu por toda a bacia do Mediterrâneo o célebre produto da púrpura. Canaã parece, e enfim a filologia não é fácil, parece designar o país da púrpura, o país da púrpura vermelha que era vendido. Mas depois, ao longo dos tempos, conforme a dominação, os diferentes dominadores, o território chamou-se Palestina. A palavra Palestina naturalmente deriva de filisteus,
de Filisteia, a terra dos filisteus, chamou-se terra de Israel. Naturalmente, esta designação só pode ser atribuída após a sedentarização das tribos. Nós normalmente usamos esta designação como Terra Santa. Para enquadrar esta terra, precisamos naturalmente também de recorrer às literaturas antigas. Não são muitos os legados, eu diria, literários que recebemos da Antiguidade durante o segundo milénio, exceto do Egito. Há muitas referências na literatura egípcia, há muitas referências na literatura egípcia à terra de Canaã, porque era a província do norte. E há sempre na cultura egípcia, veremos isso certamente um pouco noutras partes do nosso estudo, há muitas referências na literatura egípcia, porque muitos dos faraós fizeram muitas expedições para conquistarem e consolidarem o domínio do seu império ao norte, exatamente com o desejo de unir sempre a zona da Mesopotâmia, o grande centro da cultura mais ao norte, e unir o Egito. E essa é uma das razões porque temos muitas referências na literatura egípcia. Aliás, algumas das histórias mais que constituem objeto de estudo e mais significativas, mais importantes para esta época da história, são exatamente aquelas que nos vêm da literatura egípcia. Podemos encontrá-las hoje em dia, enfim, estudadas por muitos especialistas, e vós tereis também, ao longo do vosso estudo, muitas referências a esta realidade. Outra realidade muito importante para a compreensão e da história desta terra é a realidade dos filisteus. Trata-se de um povo que certamente faz parte dos chamados povos do mar. Os filisteus sedentarizaram-se na zona costeira e aí permaneceram durante alguns séculos, dificultando o acesso das tribos israelitas à zona costeira, que era uma zona cobiçada. Porquê é que a zona costeira era uma zona cobiçada? Porque era pela zona costeira que circulava uma das principais estradas, uma das principais vias da antiguidade, a chamada Via Maris. Aliás, na Palestina, e isso vai-vos ser apresentado ao longo deste trabalho, a Palestina é, na antiguidade, eu diria, acessível, e percorrem-na os diferentes povos, principalmente por três grandes estradas, duas que hoje chamaríamos estradas internacionais, duas grandes vias: a Via Maris, junto à costa, de que há vários textos de referência na Sagrada Escritura, e a Via Regis, na zona do Planalto Transjordano, portanto para além da bacia do Jordão Mar Morto. Esta Via Regis tinha a função de delimitar um pouco ao oriente a entrada dos beduínos e das tribos nómadas na zona mais arável ao ocidente. A Via Maris, pelo contrário, serviu para as caravanas comerciais, e também essa é uma das grandes vantagens que esta terra pôde usufruir, porque as caravanas comerciais que vinham do Oriente, da Arábia, da Mesopotâmia, até mais ao Oriente da Índia, traziam esses produtos que os vinham vender, comercializar na bacia do Mediterrâneo. Por isso aí se desenvolveram inúmeras cidades, de norte a sul, algumas das quais, enfim, durante séculos mantiveram um domínio assinalável, como por exemplo Tiro, Sidon, Beirute, Biblos. Algumas são focos culturais muito importantes. Na zona palestinense temos Gaza, temos Ascalon, Asdod, e portanto há um conjunto de cidades. Ora, os filisteus ocuparam essa zona, dificultando o acesso das tribos hebreias ao mar,
Acesso esse que só foi possível alcançar ao tempo de David e Salomão, principalmente em virtude do acordo estabelecido entre Salomão e o rei de Tiro para o desenvolvimento da capital Jerusalém, que entretanto David e Salomão quiseram engrandecer, como os demais impérios também tinham uma capital. E há uma terceira via, essa mais interna, chamada Via dos Patriarcas, também conhecida como Via da Montanha. E essa é, eu diria quase que é a estrada, a via da história da salvação, porque por aí passaram as tribos patriarcais, as tribos ligadas às famílias dos patriarcas, desde Abraão, Isaac, Jacó e outros. Esses grupos populacionais circularam fundamentalmente aí, nessa zona montanhosa, onde depois se viriam a desenvolver santuários, lugares de referência, lugares bíblicos de grande importância, onde hoje ainda podemos, através das escavações, ter acesso exatamente aos conteúdos, aos restos, aos vestígios que essas passagens, que esse desenvolvimento citadino, podíamos dizer, de agregados populacionais, nos permite, nos faculta testemunhos para, de facto, conhecermos melhor essas épocas antigas. De alguma forma, podemos dizer que esta via dos patriarcas vai depois desempenhar um papel importante, até diríamos, na história do Novo Testamento, e certamente veremos depois quando estudarmos um pouco melhor a história. Para além dessas grandes três vias, a sedentarização do povo de Israel obedece também a um quadro de possibilidades que são aquilo que nós poderíamos chamar as estradas locais, os caminhos que facilitaram o desenvolvimento, a passagem. E é muito interessante que na história e na geografia bíblica essas menções bíblicas de caminhos, de pontos de passagem, de cruzamentos, serviram para delimitar as fronteiras entre as diferentes tribos. Temos, portanto, aqui um contributo importante dos próprios textos bíblicos a ajudar-nos a definir os contornos, os limites da geografia do tempo. Ora, este módulo primeiro, e fazendo assim um bocadinho a síntese dentro deste percurso que eu procurei delinear através desta minha participação, este módulo primeiro tem como objetivo exatamente ajudar-vos, mediante o texto, mediante as referências aos textos bíblicos e mediante também as imagens e os contributos suplementares, ter um bom conhecimento daquilo que é a terra bíblica, porque ela é o espaço onde a palavra encarnou. E sendo o espaço onde a palavra encarnou, naturalmente, ela é importante, porque encarnar, a palavra encarnou, significa a palavra assumiu também as limitações, os contornos, eu diria quase a coreografia. Há como que uma coreografia da terra que empresta contexto à palavra de Deus. É esse certamente um objetivo, até porque muitas vezes é difícil os leitores da Escritura, principalmente os crentes, no seu desejo de aprofundarem melhor a mensagem, compreender as questões da linguagem, dos contextos geográficos, históricos, e eles, portanto, são também um pouco filhos, eles estão ligados naturalmente ao contexto geográfico e histórico desta terra. Por isso, espero que possais, através dos instrumentos de apoio, obter um melhor conhecimento, de facto, da terra bíblica, como ela é e a importância que ela tem no desenvolvimento do futuro daquilo que foi o estabelecimento, a sedentarização das tribos hebreias, onde nasce naturalmente este projeto grandioso da aliança entre Deus e o seu povo.